Bom, olá meus amigos e minhas amigas, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa página do Centro Espírita Paulo Estevão de Ibiá. Eu agradeço o nosso irmão Daniel pelo convite. Estive aí pessoalmente no centro não tem muito tempo, mas aqui estamos novamente para trazer algumas reflexões a respeito do tema casamento, tema família, tema mais amplo. Mas vamos ficar hoje bem vinculados aí aos desafios da vida conjugal. Enquanto os nossos amigos chegam aí para participar da live, nós vamos neste momento agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, pela possibilidade de estarmos, apesar da distância, juntos, conectados, vinculados, graças aí às redes sociais, à internet. Agradecer aos espíritos amigos que, apesar muitas vezes das nossas limitações, das nossas fragilidades, das nossas dúvidas e inquietações, permanecem sempre conosco, nos auxiliando, nos inspirando e encorajando para seguirmos sempre de cabeça erguida, enfrentando os muitos desafios, as dificuldades e também as alegrias, porque vida não é só coisa. E esses amigos, eles estão ao nosso lado, nos encorajando também para que saibamos atravessar os momentos bons da existência, porque muitas vezes são neles que nós nos perdemos. Agradecer aí a toda a equipe espiritual do Centro Espírita Paulo Estevão, que neste momento, né, se desdobra e desloca para vários lares para nos acolher, para nos acalmar, para nos trazer aí um pouco de alívio, né, nesses momentos que nós vivemos. E que Jesus então possa nos inspirar, possa servir de guia e modelo em todos os momentos da nossa existência. Eu preparei uma leitura aqui inicial, antes de iniciar as nossas reflexões. O amigo Daniel chegou na área já, né? Eu queria trazer aqui uma leitura do livro O Profeta, do Khalil Gibran. Primeiro que esse livro aqui é muito interessante, vou tentar ver se dá para vocês enxergar aí. O livro Profeta é um livrinho muito pequenininho, repleto aqui de poemas, né, do Khalil Gibran, que realmente é uma obra-prima, né? Gente, quando eu leio isso aqui, tanto esse que eu vou ler para vocês hoje sobre o matrimônio, e tem um outro mais específico para a educação dos filhos, realmente Khalil Gibran tem uma sensibilidade muito interessante e vale a pena todos aí que tiverem a possibilidade, a oportunidade de fazer a leitura. Vamos lá então, aqui ele vai falar sobre o matrimônio. Diz ele então: amai um ao outro, mas não façais do amor um cativeiro. Deixai antes que seja um mar ondulante por entre as praias de vossas almas. Enchei o copo um do outro, mas não bebais do mesmo copo. Dai um ao outro do vosso pão, mas não comais do mesmo naco. Cantai e dançai juntos e sede alegres, deixai, porém, cada um de vós estar só, bem como as cordas da lira que estão separadas e, no entanto, juntas, vibram na mesma música. Doai vossos corações, mas não para que o outro zele, pois apenas as mãos da vida podem conter vossos corações. E vivei juntos, mas não juntos demais, pois os pilares do templo ficam separados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Muito bonito, né? Eu vou até ampliar minha tela aqui, para eu poder acompanhando aí os comentários. Né? Chegou muita gente. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou agora dar uma de youtuber aqui e pedir uma tarefinha muito simples, até para ajudar, né, que este estudo chegue em mais corações e também ajudar o Centro Espírita Paulo Estevão a ampliar o alcance, né? Então é uma tarefa simples que dá para fazer enquanto assiste a palestra. Para quem está no telefone é mais fácil você clicar compartilhar em grupo.
Ali com um clique em cada grupo você consegue mandar esse vídeo para muitos outros, né? Então você não vai gastar nem 20 segundos talvez para compartilhar com mais 10, alguns aparelhos permitem até mais grupos. E também compartilhar na sua linha do tempo, mandar lá para o WhatsApp do Grupo Espírita. São, vamos dizer assim, ações simples, ações singelas, mas que auxilia, né? Que nós neste momento, né, de quarentena, né, neste momento em que somos muitas vezes obrigados a ficar neste isolamento, para que a gente leve a página para mais pessoas e quando tudo voltar ao normal, né, as casas espíritas, muitas continuarão fazendo esse trabalho de divulgação, então esse trabalho será ampliado nestes momentos. Então a gente agradece e inicia então as reflexões com uma frase de Leon Denis, que está lá no livro O Grande, no livro Depois da Morte, publicado em 1890. Eu estou destacando a data aqui. Ó, minha esposa está de olho ali já, que palestra de casamento, a mais interessada é saber se realmente eu vou depois tentar pelo menos praticar tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje. Leon Denis, ele escreve em 1890: a nossa época é de perturbação e transição. E a gente pode afirmar que ainda hoje, 2020, a nossa época ainda é de perturbação e transição. Quer dizer que o mundo não melhorou de lá para cá? Melhorou muito. Né? Vários países, dentre eles o Brasil, depois de pouco tempo daquilo ali, tinha já resolvido a questão da escravidão. Vários países se libertaram de regimes autoritários. Então, tecnologicamente, cientificamente, o mundo melhorou muito, mas ainda hoje nós podemos chegar à conclusão de que várias crises, né, permanecem conosco. Dentre elas, por exemplo, a crise política, a crise econômica, a crise ambiental, a crise social, hoje vivendo de uma maneira muito intensa uma crise sanitária. E a gente fala de muitas crises, poderia aqui talvez trazer outras, não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, mas poderíamos citar outros, crise no sistema educacional, sistema prisional, muitas e muitas crises, mas pouco se fala, e esse é o convite que Leon Denis nos faz no livro Depois da Morte, neste capítulo, que é intitulado esse capítulo aquilo que lhe chama a atenção, que é a crise moral. E deixa muito claro, Leon Denis, não apenas nesta obra, mas em várias outras, né, porque ele estudou Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e as obras do Codificador, que a crise moral está na base de todas as outras crises. Pensem depois com calma e analisem. Né, crise política, por exemplo, crise econômica, a própria crise sanitária, né, talvez a origem dela não tenha sido algo dentro da crise moral, mas o seu alcance, as formas de resolvê-la, de amenizá-la, encontra respaldo e foco muito grande aí na crise moral, em que o egoísmo e o orgulho muitas vezes ditam as regras e a gente se deixa dominar, né, pelas paixões inferiores, ampliando essas crises, dificultando a sua solução. Então a gente vai perceber orgulho, vaidade, egoísmo, interesse pessoal, e aí vem os seus filhos, avareza, e muitos outros que a gente precisa então olhar onde e como resolver essa crise moral ou diminuir a crise moral. É claro que nós temos várias possibilidades disso, mas não dá para ignorar que a mais eficaz é olhar mais atentamente para a família. Porque é na família que muitas vezes nós aprendemos justamente comportamentos equivocados. Muitas vezes é na família que nós não trabalhamos bem a educação das crianças e aquelas crianças crescem sem saber limite, crescem tendo exemplos dentro de casa nada agradáveis. Crianças que vão crescendo ali sem ter uma referência correta,
Muitas vezes a referência de muitas crianças é alguém com um comportamento totalmente desequilibrado e afastado do que Jesus ensina, apesar desta pessoa se dizer cristã. Então é importantíssimo que a gente olhe para a família com mais cuidado, com mais atenção, porque a família, enquanto instituição, ela está desacreditada. Eu já conversei com muitos amigos, muitas pessoas, que quando se fala em casamento é quase chamar para briga. Você está louco? Casar? Casamento é só problema, só dificuldade. A gente vai falar disso ao longo da palestra, fiquem tranquilos que no final eu vou trazer dicas valiosas. Quem perseverar até o fim será salvo e salvará o casamento. A ideia não é essa, mas de fato a gente vai fazer uma introdução um pouco mais teórica, doutrinária, e depois a gente avança em algumas situações aí para ajudar as pessoas que eventualmente estejam em dificuldade no relacionamento. E até hoje, né, a pessoa comentou, falou, mas eu não sou casada. Então a palestra não serve, serve para todo mundo. Porque se não está casado agora, às vezes casa depois, né? Às vezes casa daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou na outra encarnação. Então o assunto casamento, ele interessa a todos. Então a gente precisa olhar mais atentamente para a família. E essa descrença que eu falava, ela às vezes gera um comportamento interessante que a gente precisa falar dele. De pessoas que não querem, por exemplo, às vezes até aceitam um casamento. Ah, não, tudo bem, casar é o caso. Aí você pergunta assim, ei, tem vontade de ter filho? Porque tem pessoa que não tem vontade, não é porque ela não tem que ser obrigada a isso. Talvez ela faz parte do planejamento reencarnatório dela, nem possuir filhos, né? Problemas de saúde, alguma coisa assim. Mas tem pessoa que às vezes tem vontade, mas fala assim, não, mas pensando bem, eu vou adotar um cachorro, um animal, porque eu cuido como filho. Tudo bem, nós podemos e devemos cuidar bem dos animais. Tratar, né, de uma maneira respeitosa, carinhosa, mas não podemos colocar um animal, por mais que nós gostemos dele, no lugar de um filho, de um ser humano. O Rossandro Klingen, num livro chamado Auto Perdão, ele tem uma reflexão que é interessante, porque a gente às vezes desacredita do ser humano e passa a colocar um animal no lugar deste, mas esquece que nós vivemos numa sociedade em que nós dependemos uns dos outros. Numa velhice, possivelmente, em que nós ficaremos dependentes, um animal, por mais domesticado que ele seja, por mais que nós demos carinho, atenção, ele não vai conseguir trazer o remédio na hora certa. Ele não vai conseguir, se for necessário, trocar uma fralda, por exemplo, de um idoso, ajudar a tomar banho. Então a gente precisa entender e valorizar mais o ser humano e, por consequência, valorizar mais as experiências em família. E Joana de Ângeles tem uma frase no livro Constelação Familiar, em que ela diz assim, a família é a base fundamental sobre a qual o edifício da sociedade. Então a gente imagina um edifício imenso, gigante, que se chama sociedade. Na base deste edifício está a família. Então, se a família está desestruturada, o resto vai ter desequilíbrio. Então, onde é que nós precisamos olhar com mais atenção? Na base. E quem mexe com construção sabe que se a base não é boa, vai ser muito difícil, quase impossível a gente ficar remendando e ajustando as paredes e a laje. Então essa é uma reflexão interessantíssima da Joana de Ângeles, e Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai trazer outras muito pertinentes, que a gente precisa não apenas decorar, porque são questões tão faladas que nós muitas vezes as decoramos, mas que precisamos meditar, refletir e analisar a verdade delas. Na questão 775, por exemplo, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços? Ou seja, relaxou os laços de família. Não me importa, não quero saber, enfim, não tem mais interesse. Qual que é a consequência disso? A resposta é:
uma recrudescência. Vinícius interrompeu. Uma recrudescência, teve uma pequena pausa aí, do egoísmo. Quer dizer, um aumento do egoísmo. Então, na medida que o laço de família relaxa, o egoísmo aumenta. E o contrário, porque Kardec trabalha a ideia de que a chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Então, se é o egoísmo e o orgulho, principalmente o egoísmo, que travam, que dificultam o progresso, eu preciso não é aumentar o egoísmo, mas diminuir. Se eu descobrir na 775 que o relaxamento dos laços de família aumenta o egoísmo, para diminuí-lo, o que eu preciso fazer? Apertar os laços de família. E a gente começa a entender que o egoísmo, né, é o excesso do ego, é o excesso do eu. É eu além da conta, eu, depois também eu, todos os meus interesses sendo atendidos imediatamente, né, primeiramente, o interesse dos outros pouco me importa. E em família, a gente vai aprender e vai entender que nós dependemos uns dos outros. Portanto, eu não consigo mais viver sozinho. William, mas eu vivo sozinho. Tudo bem, você pode viver sozinho, mas você não viver sozinho na mesma casa, mas você não consegue sobreviver sozinho. Não consegue. Na verdade, não conseguiria nem vir ao mundo sozinho. Se alguém conseguir nascer sem a ajuda de outra pessoa, de outro ser humano, encontra o segredo. Não tem jeito. Não tem como. Precisou de um espermatozoide e de um óvulo para nessa união ter o embrião e depois de um tempo a gente ter aqui a reencarnação. E alguém pode pensar, tudo bem, mas eu aceito que eu preciso de outro para reencarnar, mas depois que eu reencarnei eu consigo viver sozinho. Não consegue. Se alguém já passou pela experiência, que não faça isso com os outros, mas se aconteceu com você, por exemplo, da sua mãe, te trazer ao mundo e dizer assim, pronto, agora ele consegue se virar sozinho. Me conta como você fez, que não tem jeito. Já pensou? A gente vem ao mundo e daqui a pouco, alô, eu tô com fome. E a mãe fala assim pra gente, se vira. Opa, Dona Perpétua entrou. Essa aí merece meu cumprimento especial. Uma pessoa que eu admiro, gosto muito, ela e o Sr. Vicente, são dois espíritos encarnados aqui que eu tenho mais do que carinho, tenho um respeito muito grande, uma admiração. Então um abraço, Dona Perpétua, um abraço, Sr. Vicente. E os demais amigos, me perdoem, mas eu me senti na obrigação de pausar a palestra para agradecer aí. Pronto, ele entrou também, Sr. Vicente. Queridos amigos, e essa live aqui é muito boa, né? A gente fica próximo uns dos outros. Eu estou até pensando em nem viajar mais, ficar só na live. Mas aí quando eu lembro, quando eu vou lá em Biá pessoalmente, eu tenho uma janta que vocês não acreditam como ela é boa lá no restaurante. Então, e o abraço, né, o carinho do Sr. Vicente e Dona Perpétua realmente faz toda a diferença. Um abraço, meus amigos. Mas voltando à reflexão, a gente não consegue viver sozinho. Então deu fome, o que eu preciso? Uma criança com algumas horas de vida não tem a mínima condição de ir sozinho no armário, pegar um leite em pó, colocar numa água, sacudir a mamadeira, colocar no micro-ondas, esquentar na temperatura ideal para se manter viva. Porque o leite sai do peito na temperatura ideal. William, mas não, alimentação depende. E depende de tudo mais. Remédio. Troca de roupa, se está frio tem que agasalhar mais. Enfim, nós dependemos uns dos outros. A fase da infância nos mostra isso, mas na adolescência não é diferente. Mesmo que a adolescência nós tenhamos aquelas ideias de que eu consigo me virar, não consegue. Na fase adulta, muita gente pensa, não, quando eu tiver um bom trabalho, uma profissão, me formar, ter a minha renda, aí eu vou ser independente. Não vai. Não vai. Nós nunca nos tornamos independentes. Você pode ter o dinheiro que quiser. Você pode ter o PIB de um país nas suas mãos que você não é independente.
Ninguém consegue, por exemplo, produzir a própria roupa. A gente não consegue, por exemplo, extrair o petróleo para colocar o combustível no nosso carro. Não tem como. Então a gente precisa ter essas noções para ter isso muito claro em nós, dessa nossa dependência mútua. E isso em família fica muito forte, porque aí eu sou, digamos, obrigado a conviver inicialmente com os meus pais, depois quando se tem a conviver com irmãos, a conviver com pessoas que vêm nos ensinar, que vêm exigir de nós o compartilhamento, a divisão. Então eu não posso mais me achar o dono da casa, o dono do pedaço, porque eu tenho que conviver com outras pessoas. Dividir a comida, muitas vezes, a gente está falando de um país com milhões de pessoas pobres, e no momento agora de dificuldade que nós vivemos, em que nós temos que racionar. Eu assisti um filme, chamado Bacurau, um filme de certa forma violento, mas que mostra a realidade de um pequeno vilarejo do Nordeste, em que antigamente, talvez ainda hoje seja comum, um caminhão-pipa era levado para levar água para as pessoas. Ali você tinha que dividir aquele caminhão entre a comunidade. Então isso em família, dentro de uma casa, fica muito forte. E quando se pensa como éramos antigamente, como somos hoje, que antigamente nós éramos obrigados a dividir uma única televisão, em que a gente tinha que entrar num acordo, dividir o tempo. Olha, você assiste o jogo, se for o jogo do Vasco, não tem jogo melhor no planeta, gente. Os jogos do Vasco são, assim, extraordinários. E às vezes o outro fala assim, mas eu gosto de ver novela. Bom, então tudo bem. Então, você assiste a novela, depois assiste o jogo, o outro quer ver o filme. E a gente, às vezes, para agradar o outro, aceitava até ver o jogo de outro time que não gosta, para estar junto. Só que com a evolução, o que aconteceu? A gente perdeu essa condição de dividir o mesmo espaço. E hoje, cada pessoa tem a televisão no seu quarto. E às vezes nós nos sentimos incomodados pelo simples fato do outro ter colocado o volume um pouquinho mais alto. Ou nós nos isolamos nos nossos smartphones, nos nossos aparelhos telefônicos. Então é preciso analisar que dentro da nossa casa há sim muitas dificuldades, mas muitas vezes as oportunidades que nós temos de crescer espiritualmente, de trabalhar o egoísmo, como vai dizer Kardec na questão 775, são imensas. Sobretudo quando se casa. Porque quando se casa, e falando já em divisão, o casal ele é obrigado, claro, a dividir a cama. O próprio espaço da cama, muitas vezes, ele gera conflito. Quem aqui, por exemplo, que é casado, vai saber o que eu estou dizendo. Às vezes a gente fica, não, mas você tem como chegar um pouco para lá, porque você está ocupando o meu espaço. Tem hora que dá vontade de fazer uma parede, Assim, olha, aqui metade da cama é minha, a outra metade é sua. Tem pessoa que vai deitar e coloca ali, junto com ela, ou junto com ele, 5, 6 travesseiros, 8 travesseiros na cama, e fala, mas como é que eu vou me situar aqui? É difícil. Outros têm mania, de deita com as pernas e os braços abertos, fica parecendo uma estrela na cama. E coitado, a outra pessoa tem dificuldade de se encaixar ali. Opa, tem um espacinho aqui para mim. Então, é vida conjugal. Vida conjugal tem desses detalhes. Briga, por exemplo, de creme dental é outro objeto que dá muita briga, dá muita discussão. Porque às vezes, quando chega ali no final, já não quer mais usar aquele creme dental. E o outro vai até o finalzinho tirando. E às vezes dá discussão. Agora, essa discussão ela é boa ou ruim? Depende do que você aprende, de quanto você cresce com ela. Porque a discussão, a gente vai falar do diálogo um pouco mais para frente, se feita de uma maneira desequilibrada, pode trazer sérios prejuízos para o casal. Mas se uma discussão é feita de uma maneira respeitosa, o casal cresce com ela. E muitas vezes cresce muito.
Tanto que Kardec vai perguntar lá na questão 695 sobre o casamento. Né? O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? E aqui eu faço uma ressalva. Kardec pergunta união permanente de dois seres. Kardec não pergunta união de homem e de mulher. Não pergunta de união heterossexual. E alguém pode até pensar que relação homossexual surgiu de uns tempos para cá. Não. De uns tempos para cá, os casais homossexuais tiveram mais espaço, estão conquistando respeito. A própria legislação tem se modificado para acolher essa relação que muitas vezes é pautada muito mais pelo amor do que em outros casais heterossexuais. Tem pessoa que pensa que se é uma relação homossexual não tem respeito, não tem amor. Tem, e muitas vezes tem mais do que numa relação hétero. Eu conheço casais homossexuais maravilhosos, que quando se trata de amor, de respeito, são exemplos. E conheço casais heterossexuais totalmente desequilibrados, que não são nenhum exemplo para quem quer se espelhar em uma relação. Então a gente precisa entender essas questões. E a resposta dos espíritos é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso na marcha da humanidade. E na questão seguinte, 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Então não tem mais casamento, cada um vive por si. E aí, o que seria? Ou a pessoa teria relações poligâmicas. Que tem pessoa que fala assim: nossa, eu gosto tanto de casamento que eu tenho uns 10 ao mesmo tempo, tem 3 casamentos ao mesmo tempo. Eu tenho uma relação conjugal, tem outra extraconjugal, tem a segunda, tem a terceira extraconjugal. Eu falo: não, eu gosto tanto de família que eu tenho 5. Eu fui constituindo família aqui, família ali. Não é nesse sentido, gente. Casamento, união permanente de dois seres. É um avanço. E a abolição do casamento, vai dizer os espíritos para Kardec, seria uma regressão à vida dos animais. E aí eu fui pesquisar e bati no Google: casamento de animais ou fidelidade de animais. Digitem depois aí, vocês vão achar um pouco do que eu achei. A gente vai perceber que realmente tem alguns animais que são extremamente infiéis. Como, por exemplo, a vaca, o touro, a galinha, né? E a gente acaba usando essas expressões quando quer se dirigir a alguém que não tem respeito pelo companheiro, pela companheira, que não tem fidelidade, que não tem ali muita paciência com o relacionamento só, que fica pulando de galho em galho. Às vezes faz isso enquanto se está numa relação. Então a gente às vezes fala: ô galinha, você é uma vaca, você é um touro, alguma coisa assim. Que de fato são animais extremamente infiéis. Tem outro que é interessante a situação, que é do pinguim. O pinguim macho, ele é fiel à fêmea até que o filhote cresça. Quando o filhote adquire ali a possibilidade de viver sozinho, quase sempre o pinguim macho abandona a esposa. Olha, isso também é muito comum, né? Isso acontece nas relações humanas. E tem animais extremamente fiéis. Um dos mais fiéis, e ele é até um símbolo do romantismo, é o cisne. O cisne é um animal extremamente fiel à companheira, ao companheiro. E tem outro que eu sei que eu vou causar trauma em muitas pessoas, e eu lidero um movimento, que é o não mate baratas. Porque segundo alguns sites, né, os estudos que fizeram, a barata é um dos animais mais fiéis que se tem no reino animal. E tem mais. Há quem diga que a barata, mesmo depois de viúva, não arruma outro companheiro. Então a lição é: sempre que você for matar uma barata, saiba que você está condenando o cônjuge da barata a viver viúvo pelo resto da sua encarnação.
Então o movimento é não mate, hashtag não mate baratas, né, em prol aí de um casamento mais duradouro. E a gente, quando vê a pergunta de Kardec, lá 1857, pode pensar assim, William, mas abolição do casamento? Não tem como. Não tem como. Mas eu trouxe alguns dados aqui que, inclusive, hoje eu pesquisei. Os últimos dados que se tem são dos casamentos e divórcios de 2018 no Brasil. E nós tivemos 1.053.000 e alguns casamentos em 2018 e 385 mil e poucos divórcios. E alguém pode pensar, poxa, tem mais gente casando que divorciando. Tem. Só que eu tenho alguns anos que o número de casamentos cai seguidas vezes. E o número de divórcio aumenta todo ano. Onde é que a gente quer chegar com esse número? É que se mantiver dessa forma, casamento caindo e divórcio crescendo, daqui a alguns anos, e não demorará muito, nós teremos no Brasil mais divórcios do que casamento. Olha, esse é um dado interessante. Em alguns países da Europa, esse número já está muito próximo. Em que a curva aí já está quase fazendo uma mudança, em que os divórcios antes quase inexistentes já quase estão ultrapassando o número de casamentos. Então, é apenas para a gente entender, e a pergunta que se faz é, então não posso me separar? Bom, Kardec é tão lúcido, e a doutrina espírita é de tanto bom senso, que Kardec vem trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo que o divórcio, essa separação, nada mais faz do que separar o que já estava separado. Então, quantos casais, vivenciando os seus desafios da vida conjugal, já estão separados dentro de casa? Já estão afetivamente desconectados um do outro. Em que já não há mais respeito, já não há mais amor, já não tem mais sentimento unindo ali um ao outro. Então, muitas vezes, o divórcio ele é extremamente necessário para que se evite um mal maior, que seria, por exemplo, um homicídio, um suicídio, agressões físicas. E a gente precisa avaliar tudo isso. Porque tem pessoa que às vezes fez o juramento, a gente respeita todo tipo de juramento, né? Um juramento no altar, que se julga ser diante de Deus, de levar aquele casamento até a morte. E aí ela se sujeita a situações lamentáveis, sobretudo mulheres, que se sujeitam a agressões físicas. Nós vivemos num país com um número de feminicídio alarmante. Alarmante em que muitas milhares de mulheres são agredidas pelos maridos. E um dado interessante que eu li essa semana, que neste período de isolamento social, em que as famílias estão mais dentro de casa, mais fechadas, convivendo mais entre si, o que aconteceu? As mulheres estão apanhando mais. Em pleno 2020. Olha que situação. E digo mais, meus irmãos, digo mais. Muitas vezes, os homens que agridem mulheres fisicamente fazem isso dentro de casa e no final da noite, quando podia, vai lá ter um encontro com Deus e se dizem religiosos, cristãos. Então a gente precisa refletir nestas coisas. E aí eu vou chegar para uma mulher dessa, que é espancada, que é violentada, às vezes estuprada pelo marido, e falar para ela que ela precisa continuar com ele até que a morte o separe, daqui a pouco essa mulher não aguenta, não resiste e se mata. Ou mata o marido. Quantos e quantos crimes desse tipo nós não vemos? Então eu não quero ficar aqui focado nos problemas, mas é uma realidade. E mesmo no movimento espírita, eu já vi companheiros, diante de um casal com problemas, em que a mulher é espancada, falar para ela, não, minha filha, é que você precisa passar por isso, pelo amor de Deus.
É claro que a gente precisa, enquanto dirigentes espíritas, trabalhadores, amigos, companheiros, orientar para qualquer pessoa que esteja com dificuldade no relacionamento. Olha, tente salvar a sua relação. Faça o possível para continuar casado. Mas há situações que é falta de caridade falar para a pessoa que ela precisa ficar porque ela merece apanhar ou merece passar pelo que passa. Talvez esse tipo de fala, de comportamento, nada mais é do que uma herança, até mesmo de um tempo em que nós estávamos mais preocupados com as aparências de como que a sociedade reagiria ao ver uma filha minha divorciada. Numa sociedade patriarcal, machista, como que os vizinhos reagiriam ao ver um filho que se casou e saiu de casa retornar para o lar agora solteiro. Isso ainda existe hoje. E por conta do orgulho, da vaidade, muitas pessoas mantêm casamentos de fachada para não levar preocupações para os pais. Ou mantêm casamentos de fachada porque tem interesse, né, naquele estilo de vida, na condição de vida que o marido ou a esposa lhe proporcionou. Então Kardec é muito lúcido, vem falar, o divórcio às vezes vem apenas separar o que de fato já está separado. Então nós vivemos uma oscilação entre dois extremos. E Leon Denis vai tratar disso, né, que normalmente um extremo gera outro. E até que nós cheguemos a um ponto de equilíbrio. Quais são os extremos do casamento? Uma época em que eu acabei de dizer, em que muitas pessoas não se separavam por nada, preocupadas com muitas coisas. Com dinheiro, com divisão de bens, com aparência, com status, com poder. E aí nós passamos para um outro extremo, que é... não sei se deu para ouvir foguete, mas é em homenagem à nossa palestra aqui da noite. Passamos para o outro extremo, que é... a pessoa se separa por qualquer motivo. Então ela casa, diante da primeira dificuldade, do primeiro desafio, ela desiste. Ela abandona. Então, qual extremo é correto? Nenhum nem outro. Há que se chegar no equilíbrio, que é esse que eu falei há pouco tempo, que é fazer de tudo para salvar o casamento. Mas não sendo possível, é justo, é lícito e muitas vezes é necessário que se divorcie para que ali não se perca duas vidas. Então a gente avança um pouco aqui na reflexão, dizendo ainda só um pouco mais a respeito da separação, que a pessoa que se dispuser a fazer isso, que faça de uma maneira madura, equilibrada, adulta no sentido bom da palavra, né? Tentando sair daquela relação maior, mais maduro, mais madura, para que a relação anterior, né, tenha sido proveitosa, pelo menos em alguns aspectos. Porque esse é o objetivo da vida. É a gente aprender sempre. Mesmo naquelas relações mais difíceis, é necessário e é importante que se tire alguma lição. Até por um motivo quase lógico. Né? Se eu saio de uma experiência sem nenhum aprendizado, eu, enquanto espírito, não cresci e não estou cumprindo o objetivo da encarnação. Como Allan Kardec coloca na questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Uma resposta um pouco extensa, mas eu vou ficar apenas na primeira frase. Deus lhes impõe a encarnação para fazê-los chegar com um fim e fazer-lhes chegar à perfeição. Então estamos encarnados para chegar gradativamente à perfeição. E estar na família é uma oportunidade bendita. No casamento, que é quando uma família nova se constitui, é uma oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade muito rica. Agora, é necessário a gente ter consciência de alguns princípios básicos do Espiritismo. Como, por exemplo, qual é o tipo de mundo em que nós vivemos? A Terra não é um planeta feliz, um mundo feliz, um planeta feliz. A Terra faz parte dos mundos de provas e expiações. Então não nos enganemos, meus amigos. As experiências na Terra são desafiadoras. Muito desafiadoras.
né? Não tem nada que a gente faça que seja fácil. Para eu abrir essa live aqui foi uma dificuldade. Eu não queria, aí eu fecho o aplicativo, fecho outro, reinicio o Facebook, aí desliga o Wi-Fi, liga o Wi-Fi, vai para o 4G, volta do 4G, até que, opa, deu certo. Então não tem nada fácil. E falar de dificuldade na época em que vivemos, né, fica fácil compreender que a vida não é fácil. Há quem diga, né, uma brincadeira, apenas o pessoal não dormir enquanto assiste a live, né, de que a vida é tentar emagrecer e pagar boleto. Onde que isso quer chegar? É tudo difícil, né? Porque emagrecer não é fácil. Nessa quarentena eu estou só engordando, inclusive. Pagar boleto é um negócio difícil, né? Pagar boleto também não é uma tarefa muito simples. E a vida é isso. Há um outro ditado, né, que eu tenho que matar um leão por dia. Eu estou começando a achar que esse ditado tá ultrapassado. Agora são 2, 3, 4 leões por dia. É a realidade. E uma outra questão que se vincula a esta, de mundo de provas e expiações, é a seguinte: que tipo de espírito reencarna no mundo de provas e expiações? Missionários? Sim, mas esses são raríssimos. São raríssimos. Então, meus amigos, não procuremos anjos para casar. Não vamos esperar na hora que aparecer um anjo ao caso. Não. Se porventura aparecer um anjo na sua vida, deixa ele quieto. Então a gente não precisa esperar do outro atitudes de anjo. É claro que não precisa também aceitar de tudo, como eu já disse aqui em relação à violência, por exemplo. Mas alguns deslizes, algumas imperfeições morais, ele tem, às vezes muito, como é o meu caso, muitas imperfeições morais, que vai exigir do outro, ou que o outro exige de você, desenvolvimento de virtudes como paciência, tolerância, respeito, né? Altruísmo em algumas situações, em que a gente tem que abrir mão de alguma coisa e ceder um pouco para o outro, em que eu tenho que abrir mão do meu interesse pessoal em prol do interesse alheio, porque se é só meu interesse que impera na relação, a relação vai adoecer. A relação vai ficar fragilizada. Então é importante a gente pensar nessas questões, e que eu trouxe agora, já caminhando para a parte final da nossa palestra, da nossa live, algumas dicas, né, básicas muitas vezes, mas que a gente precisa repetir para a gente lembrar que isso é importante. Por exemplo, respeitar e aceitar as diferenças. Eu não preciso querer que o outro seja, né, igual a mim. Querer que o outro faça tudo como eu faço. Querer que o outro goste do que eu gosto. Né? Essas diferenças, muitas vezes, são fundamentais para a relação. Tem pessoas que falam assim: vamos me separar porque o meu marido, a minha esposa é muito diferente de mim. Normalmente as relações não dão certo porque alguns comportamentos são muito parecidos, como por exemplo, numa discussão. Se uma das partes é mais calma, mais paciente, mais tolerante, essa discussão ela vai chegar num ponto que ela vai acabar. Porque um vai ser aquele que vai trazer calma, serenidade para um momento difícil e tenso. Mas se os dois são iguais, quando um aumenta o tom da voz, quando um quer discutir, o outro também quer, e ali vai ser complicado de segurar. Então a diferença em várias situações, elas são interessantíssimas para o crescimento individual, porque aí um que não tem às vezes uma virtude muito bem trabalhada vai aprender com o outro. E aquele outro que num ponto pode ser melhor, vai ter que aprender com o primeiro. A não ser que o casamento, né, de vocês aí seja naquilo que Martins Peralva falava, né, que é o casamento sacrificial, em que um espírito mais evoluído faz o sacrifício de encarnar e receber o outro como marido ou como esposa. E aí aqui tem realmente uma desigualdade muito grande, em que um é um espírito muito evoluído e o outro menos. E a gente sempre pensa que nós somos os evoluídos e o cônjuge é o espírito inferior da relação, né? E às vezes não, às vezes é o contrário do que a gente pensa. Então a diferença não é em si um problema,
ela pode ser uma oportunidade de progresso, de avanço. Já pensou se a gente convivesse com pessoas que todas elas pacientes, e a gente também paciente, e eu não convivesse com quem é impaciente? Então, é nessa diferença que a gente aprende. Então, isso faz parte. É como, por exemplo, né, só o arco-íris com uma cor só não seria arco-íris. A beleza de um jardim também está na diversidade de flores. A diversidade do fundo do oceano torna ele mais belo. E a diversidade de aptidões, né, de estilos de um casal, de uma família, isso a enriquece cada vez mais. Um outro ponto interessante para reflexão é: respeite a individualidade do outro. Ele é um ser próprio, único, com aptidões especiais, com gostos, com desejos, que há relações extremamente complicadas em que um quer se impor totalmente ao outro, quer aprisionar o outro. Como eu li, né, no poema do Khalil Gibran, lá do livro O Profeta, ele começa dizendo isso: amai um ao outro, mas não façais do vosso amor uma prisão. E olha aqui, eu vou até reler o final. Cantai e dançai juntos, e sede alegres. Deixai, porém, cada um de vós estar só. Olha que interessante. Ele fala, canta, dança junto, mas dê um espaço para o outro. Porque às vezes a gente quer ficar tão junto, tão apertado, que vai indo, o outro fica sem jeito. A gente às vezes quer abafar o outro para que o outro se anule para atender aos meus caprichos, às minhas necessidades, aos meus desejos. E olha aqui, o Khalil Gibran continua, bem como as cordas da lira, ou de um violão, de uma viola, que estão separadas e, no entanto, juntas vibram na mesma música. Então, se você pega as cordas de um violão e coloca todas juntas, o som não vai ser o mesmo daquelas separadas, mas vibrando na mesma música. Assim é o casal. Ele precisa respeitar o espaço do outro. Né? Como os pilares de um templo. Né? Se os pilares ficam todos juntos, grudados um no outro, a laje cai. A estrutura desmorona. Então, às vezes, um espaço é interessante para que o outro seja também quem ele é. Que a gente, às vezes, vai anulando. Você não pode ir no centro mais. Acontece muito isso. E a pessoa vai se anulando. Então se eu não posso ir no centro, você não pode ir na igreja que você gosta. E o outro vai se anulando. Aí aquela que tinha o hábito de talvez fazer uma caminhada na praça e o marido não deixa, ela se anula mais um pouco. E aquele marido que gostava de jogar futebol com os amigos, também não pode, vai se anulando. Chega um ponto em que eles vão represando aquele sentimento, aquela mágoa, aquela angústia, que colocam isso para fora de uma maneira complicada, atabalhoada. E esse momento ele pode ser crucial para a separação ou para o desgaste de uma relação. Então é necessário a gente tomar muito cuidado com o apego exagerado que eu tenho pelo outro. Porque às vezes a gente até justifica esse apego como sendo amor, mas na verdade é um ciúme exagerado e doentio. Algumas frases, por exemplo, que são românticas, é claro, mas que precisa tomar cuidado. Quando alguém diz assim, não sei viver sem você. Poxa, precisa pensar nessa possibilidade, porque o outro, primeiro, ele tem horas do dia que ele fica longe de você. E vai que ele desencarna. Já pensou? Poxa, eu não sabia viver sem ele. Agora ele desencarnou por uma doença, eu vou me matar para encontrar com ele? Não faça isso. Você vai adiar muito esse reencontro. Há uma outra frase, né? Ela é minha vida. Não, vamos pôr uma palavrinha aí. Diga que ela é importante na sua vida. Mas se eu transfiro a minha vida para o outro, colocando no outro, né, a minha felicidade, isso está errado, está equivocado. E demonstra talvez aí uma relação doentia, de apego. Há quem diga que você é o ar que eu respiro, né? É muito romântica. Essa aqui é até romântica, né? Mas é preciso pensar
Será que esse romantismo não traz ocultamente um apego e um ciúme doentio? Há que se pensar nessas questões. Um outro ponto, invista carinho e afeto na relação. Elogie o outro, faz bem. A gente às vezes fala assim, não, mas ele já sabe que eu gosto dele, ele já sabe que eu amo ela. Poxa, mas às vezes lembrar faz bem, né? Raul Teixeira tem uma fala dele que eu acho muito interessante, porque ele vai dizer que o amor também se alimenta do que ouve. O amor se alimenta do carinho que recebe. Que a gente pensa que porque está casado eu posso tratar o outro de qualquer forma, com desrespeito, com falta de educação, né? Esquecer das palavras, né? De um bom dia, um obrigado, por favor. Que a gente, na relação, pode até ir perdendo essas coisas extremamente importantes para a saúde do casal. Há uma frase, inclusive, né, quando a gente, por exemplo, encontra com alguém no trabalho, na rua, e não cumprimenta a pessoa. O que o outro fala? Normalmente ele fala assim, mas o que aconteceu? Você dormiu comigo hoje? É como se o fato de dormir com alguém me eximisse da responsabilidade de cumprimentar e de tratar bem. Olha como que é contraditório, né? É justamente por dormir junto que eu deveria tratar da melhor maneira possível. E muitas vezes nós somos extremamente carinhosos com os de fora, respeitosos com os outros, e tratamos com rudeza, com sisudez aqueles que convivem, que partilham o mesmo espaço, a mesma casa, a mesma cama. Então é importante a gente pensar todos esses detalhes, né? Um detalhe importante que eu preciso trazer aqui, não criar expectativa em relação ao outro. Uma das grandes questões, dificuldades e desafios da vida conjugal é quando nós criamos muita expectativa em relação ao outro e, sobretudo, se esse outro geralmente não consegue atender ao que nós esperamos. E por vários motivos, a gente não sabe a história familiar dele ou dela. Talvez ela cresceu numa família em que esses gestos de carinho não faziam parte da sua infância, nem da adolescência, e na fase adulta não vai ser da noite para o dia que ele vai incluir ou ela vai colocar na relação esse carinho que o outro espera. Presentes, né, datas comemorativas normalmente são desafiadoras. Eu passo por isso em todas elas, porque eu não tenho criatividade para, né, presentear, para fazer uma surpresa. Tenho tentado, tenho lutado. Nos últimos anos eu tenho me saído melhor. Mas eu ficava aflito, agoniado. Nossa Senhora, e agora? Aniversário de casamento, aniversário dela, dia dos namorados, e agora? Então, se eu crio uma expectativa assim, nossa, tomara que o outro esse ano me dê um buquê com 50 rosas. De repente o outro chega com um buquê com 10. E, coitado, o dinheiro dele deu para aquilo. Ou talvez o outro chega com um chocolate, com uma roupa. E aí a gente sofre, porque eu esperava um buquê com 50 rosas. A gente esperava, né? Mas não falou, porque a gente às vezes tem esse comportamento de exigir do outro a mediunidade da adivinhação, né? O outro tem que adivinhar o que eu quero. Ele tem que adivinhar o que eu preciso. E aí se o outro errar, aí eu me frustro. Esse é o problema. A gente cria expectativa e muitas vezes expectativa alta. O outro não é capaz de atender porque a gente não conta o que quer. E fazer surpresa é um negócio muito difícil. E aí quando o outro não nos atende, a gente cai numa frustração proporcional à expectativa que foi criada. E isso traz aí um mau humor em datas festivas, em datas comemorativas, em que o casal deveria estar bem para comemorar um ano a mais de convivência. E aí esse dia que deveria ser um dia alegre, às vezes se torna um dia desastroso por conta de uma expectativa criada e não atendida. É claro que eu não posso também me ocultar de que já que o outro não pode criar expectativa, eu não vou fazer nada para surpreender. É bom fazer uma surpresinha para quem gosta, faz bem. Isso acaba enriquecendo a relação. Um outro ponto, já nos últimos minutos, na crise, o problema pode não estar no outro. Que nas dificuldades, né, nos momentos tensos da relação, a gente às vezes começa a focar somente no problema do outro. E esquece que ele pode estar em nós. Eu me recordo do livro Boa Nova, do diálogo de Joana de Cusa com Jesus, por um problema conjugal, em que depois que ela conversou com o mestre, ela vai para sua casa e Humberto de Campos destaca que Joana passou a valorizar tudo que o marido possuía de bom e a esquecer os defeitos.
Esse é um desafio interessante, a gente focar no que o outro tem de bom, na virtude alheia. E alguém pode pensar, não, meu marido, minha esposa não tem nada que presta. Olha, eu duvido, porque não é possível que você se juntou a alguém. Antigamente era comum, quando os pais arranjavam os casamentos. Mas hoje em dia, algo no outro nos atraiu. Então o outro precisa ter alguma coisa de interessante que me mantenha naquela relação. É claro que se o interesse foi apenas na aparência física, se o interesse foi apenas no saldo bancário, na profissão, no status e no poder do outro, aí vai ser difícil muitas vezes, porque essa relação ela foi assentada em interesses materiais, difíceis. Então é necessário observar a virtude. Talvez o outro não tenha muita paciência, não tem uma tolerância religiosa. Poxa, mas talvez o outro tenha virtudes que precisam ser valorizadas. E a gente muitas vezes foca só no problema. Dialogue mais. Esse é um problemaço, a falta de diálogo na relação conjugal. Mesmo nos momentos de conflito, a gente não quer se abrir, não quer conversar, quer que o outro descubra o que a gente está pensando, sentindo. Então dialogue, exponha de uma maneira, claro, moderada. Que repito o que eu falei lá atrás, em outra situação, a gente às vezes não fala, não conversa, não expõe o que sente, o que pensa, e vai acumulando aquilo e não chega um momento que a gente não suporta e coloca isso tudo para fora de uma maneira desequilibrada e despropositada e então trazendo sérias complicações para a relação. Pequenas discussões a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai discute uma coisa aqui, não resolve o problema, coloca o lixo debaixo do tapete, vai adiando a solução e vai discutindo, e o acúmulo de discussão, de encrencas, ele pode trazer aí para o futuro uma complicação pior, né? É o famoso copo que vai colocando uma gota hoje, uma outra amanhã, chega um ponto que ele transborda. E esse transbordar não se deu da noite para o dia. Ele foi acontecendo ao longo dos tempos, ao longo dos anos. Por isso é muito comum vermos casais que viveram 20, 30 anos juntos, de repente se separando. E às vezes a separação acaba sendo uma saída, como eu falei antes, necessária para evitar um mal maior. Mas se alguns problemas fossem melhor administrados, talvez esse divórcio poderia ter sido evitado. E eu concluo a nossa palestra, a nossa live, mais uma vez agradecendo a todos e deixando uma frase de Gandhi que eu acho muito interessante. Em vários aspectos dá para trazê-la também para os desafios da vida conjugal. Sejamos a mudança que gostaríamos de ver no mundo. Mudando algumas palavras, sejamos a mudança que gostaríamos de ver no outro, no casamento. Então, se eu quero que o outro seja mais tolerante, tolere um pouco mais. Se eu quero que o outro tenha mais paciência, tenha um pouco mais de paciência. Como uma frase atribuída a Francisco de Assis, né? Às vezes as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Então que a gente se preocupe cada vez mais em ser exemplo daquilo que nós desejamos. Porque talvez nós não conseguimos algo justamente porque a gente se comporta de uma maneira oposta ao que nós desejamos. Então é uma lição cristã, de fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então quer ser compreendido? Compreenda. Quer ser feliz? Faça o outro feliz. Francisco de Assis, na oração atribuída a Francisco de Assis, deixa isso muito claro. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então que a gente possa, nesses períodos de reflexão, de mais isolamento, refletir muito como estamos na nossa relação. Como eu estou na minha relação? Será que eu posso contribuir mais e contribuir melhor para que a minha relação, mesmo aquela que está em dificuldades, possa melhorar? Sobretudo se temos filhos, os filhos nos observam. Os filhos no futuro podem repetir comportamentos que viram os pais fazer dentro de casa. Podem, não é sempre, não é uma matemática exata. Então que a gente possa se preocupar o tempo todo, não só pelos filhos, mas por nós. Porque se a gente está bem, a nossa relação agradece, os nossos filhos agradecerão e o mundo
contará com uma família em paz, com uma família que é a base da sociedade, essa e agora auxiliando e colaborando de uma maneira mais efetiva para que o mundo se torne um mundo melhor. Então, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez e repito o que eu disse lá atrás. Aqueles que quiserem, compartilhem a palestra, mande para alguns amigos, ajudemos aí o Centro Espírita Paulo Estevam, que também está divulgando o seu canal no YouTube, a atingir mais e mais corações. Muita paz, muito obrigado e que os bons espíritos estejam sempre nos inspirando.